Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira, iniciando mais uma semana, né? E uma semana que a gente vai aí com a expectativa de pelo menos as coisas começam a amenizar em relação a essa situação aí que a gente vive desde o início de março. A nossa expectativa é que os clubes já treinando em relação à dupla Grenal, mas que a bola comece a rolar, né? Embora isso aí a gente não tenha essa expectativa, não tenha certeza, somente a expectativa que talvez para junho, ou melhor dizendo, julho ou agosto, pelo menos em termos de campeonato gaúcho, a gente possa ver a bola rolar e sem torcedor, com o estádio vazio, né? Bom, mas a situação é essa, a vida é essa, e é dessa maneira que a gente tem que encarar e tentar esperar, né? Que se resolva e que se tenha uma solução aí para que a gente possa voltar à nossa vida, à nossa atividade normal. Nossos Dois Toques você assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando sua mensagem, a sua crítica, interagindo, mas também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam o RDC. Logo em seguidinha aí, estará completando 2 anos no ar. É uma emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV, você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC é para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. Olha, e completada recentemente, como eu sempre tenho dito, né? Mês de abril aí que tem à frente o diretor-presidente, nosso querido amigo Cláudio Beer. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, como eu digo sempre, né? RDC, a exemplo do GBOX, genuinamente gaúcho, só que o GBOX é uma instituição mais do que centenária. Então, é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O nosso Dois Toques de hoje com os companheiros de sempre, Darcy Filho, Flávio Fiorim, Caco da Mota, recebendo hoje com muito prazer, com muita satisfação, um cara maravilhoso, um cara espetacular como pessoa, como profissional, técnico, passagem por Grêmio, Internacional, diversos clubes do futebol brasileiro, né? Um cara que, olha, futebol se fala muito que tem trairagem para cá e para lá, mas de todos os profissionais que sempre fizeram referência a essa pessoa, como técnico, dirigentes, jogadores, eu nunca vi um desabono a esse cara. Só palavras elogiosas pelo caráter, pelo trabalho. Então, recebendo hoje nada mais, nada menos aqui do que Celso Juarez Rotti, ele que deu, olha, o último título aí da relevante ao internacional, entre tantos outros títulos da sua carreira, foi de campeão da Libertadores de 2010. Celso Juarez Rotti, boa noite, muito obrigado pela presença aqui no nosso Dois Toques de hoje. Boa noite, Cadu. Bom estar contigo, bom falar contigo, principalmente também com os nossos companheiros aí, né, de programa. O Darcy, o Fiorim e o Caco. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa legal aí que é o que a gente quer, e falando de futebol, e para matar um pouquinho a saudade. Com certeza, né, Celso? Hoje a gente só pode falar de futebol, né? Porque ver a gente não tem condições de ver em função dessa situação toda aí que assolou o mundo, né? Com esse Covid-19, o coronavírus. Mas, Celso, como é que tu está percebendo tudo isso, a movimentação toda? Embora isso tenha acontecido assim da noite para o dia, né? E a gente tentando pelo menos visualizar uma coisa em melhores condições aí para o futuro. Como é que você está acompanhando, como é que você está percebendo tudo isso e essa motivação, especialmente no futebol? Uma coisa nova, uma coisa surpreendente, mostra a nossa fragilidade como ser humano, né? Obviamente que nós vamos falar de futebol, mas a gente não pode deixar de falar no todo. E realmente nós somos muito frágeis, né? De uma hora para outra estamos aí
a humanidade toda passando por um momento como esse, um momento muito delicado. E o que é mais difícil ainda de aceitar é que não temos nenhum caminho, né? Até agora não existe. Hoje é que surgiu uma possibilidade, mas nós não temos nenhum caminho definido, né, para que a gente possa sair dessa situação. Então, realmente, um momento muito difícil para nós, como seres humanos. E também, agora, voltando para a nossa área, né, o futebol. O futebol está aí numa situação de pressão para a volta. Já temos futebol no mundo, na Alemanha, começou nesse final de semana. É uma coisa assim, muito difícil da gente aceitar, mesmo que seja na Alemanha, né, que está aparentemente tudo controlado, mas estamos voltando sem saber ainda e sem termos, né, nenhuma situação definida em termos de vacina, em termos de proteção das pessoas, dos jogadores. Então é uma situação muito complicada e muito difícil. Vamos esperar para ver o que acontece. Companheiros. Eu não vou dizer a mesma coisa que tu disseste sobre o Celso, porque eu não sei se eu posso dizer. Não é tudo, encheu a bola dele demais, viu, Cadu? Vamos colocar demais, as coisas. Demais. Enchesse demais a bola do Celso hoje. Professor. Obrigado, Darcy. Aí sabe, professor, eu estou vendo futebol aí com frequência, agora a gente está vendo um pouquinho mais, né? Então, me chamou muita atenção um detalhe. Você que gosta de trabalhar, especialmente lateral, seu time é daqueles que tinha jogada treinada, inclusive de lateral. Alguns não viam, mas tinha. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo hoje, lateral, os caras cobram lá na pequena área. E escanteio, que o cara tem força para bater com o pé, o cara bate do lado. O que está acontecendo com o futebol, professor? Não me pergunta, Darcy. É incrível isso. Eu dou muita risada dessas coisas, principalmente agora, né? Mas eu já vinha com essa situação há um tempo já, né? Desde 2016, que eu estou aí olhando o futebol e vendo coisas fantásticas, né? Coisas boas, mas também coisas muito complicadas da gente admitir no futebol. Por exemplo, além do lateral que tu disseste, nós, no nosso tempo, né, de fazer o futebol, nós sempre tínhamos um cuidado todo especial para não jogarmos perto do nosso gol. Porque perto do nosso gol, qualquer decisão errada, qualquer situação de passe ruim, né, pode estar perto do nosso gol. Consequentemente, vamos sofrer o gol. Hoje nós estamos vendo alguns absurdos aí que o pessoal em jogar e copiar coisas do futebol europeu, aonde lá eles têm seleções, inclusive na defesa, né, jogadores com uma qualidade técnica muito grande. E aí eu vejo aqui no Brasil as equipes com uma dificuldade técnica, desequilibradamente, tecnicamente falando, tentando fazer coisas que não conseguem. E eu não vejo, aliás, eu vejo os críticos, comentaristas achando isso maravilhoso. Maravilhoso para quem? Toma o gol, né? Para quem faz o gol no adversário, eu não consigo acreditar nessas coisas. Eu acho que nós temos que fazer as coisas ponderadamente, viu, Darcy? Acho que o treinador de futebol tem a obrigação de treinar o seu time taticamente, de criar jogadas, sim, seja no escanteio, seja na lateral, seja na saída de bola, né? Isso é a função do treinador e é o que a gente menos está vendo aí, infelizmente, né? Ou essa situação, depois de 2014, quando nós tivemos uma derrota na Copa do Mundo aqui no nosso país, então aí vieram alguns treinadores novos, mas principalmente os novos de vídeo, treinadores de vídeo, né, que falta ainda um pouquinho de prática, mas quem sabe lá com o tempo eles conseguem isso. Com o passar do tempo vai ficar no mercado quem tem uma condição melhor e quem mostrar a sua qualidade. Então, quem sabe lá o futuro, depois dessa parada aí, a gente tem alguma novidade para melhor nesse nosso futebol. Eu nunca faço duas perguntas. Boa noite, professor. Opa! Segue, Darcy, segue. Pode não, ir, é que eu nunca faço duas perguntas em uma. Cada ouvido. Eu nunca faço duas perguntas em uma, mas eu vou dar uma emendadinha agora. É isso aí. Me diga uma coisa, professor.
o senhor é treinador que entende que o goleiro tem que jogar com os pés e o atacante com as mãos, ou você está trabalhando de outra forma no futebol? Goleiro com os pés até eu entendi. Agora o atacante com as mãos, você pode me explicar, Darcy? Eu estou vendo os caras entram na área, a bola aérea, o cara vai e dá um soco, o cara não disputa de cabeça. O cara vai e dá um soco. O goleiro quer jogar com os pés, tá tudo errado, né, professor? Tá tudo complicado, tá tudo atravessado, né? Mas eu acho que o goleiro, se tiver, e não são todos, né? Eu acho que o goleiro, se tiver qualidade para jogar com os pés, ele soma, ele agrega. Tá? Então, é importante numa dificuldade. O Alisson é um bom exemplo, né, Ruth? O Alisson aprendeu, né? Não era. Eu te digo o seguinte, ó. O goleiro que tem essa qualidade, ele se torna mais um jogador de linha. Né? Eu lembro que eu usei. A gente tem que puxar as coisas que fez, né? Não posso falar de coisas que eu não fiz. Mas nos meus times, a minha sobra, agora marcar no campo adversário, no último terço, marcar a linha alta, agora a terminologia tá fantástica, né, Darcy? Tá boa. Nós sempre marcamos pressão, que a linha alta não é nada mais do que marcar pressão, a linha média nada mais do que marcar meia pressão, né? E nós já fazíamos isso em 97 no Internacional e a nossa sobra era o André. Nós já fazíamos uma marcação-pressão naquele em 1997 e a nossa sobra já era o André. Né? Então, essas coisas novas que estão dizendo aí, eu assisto, compreendo, né? E chego à conclusão, né, que às vezes a gente está na frente do tempo e não se dá conta. Celso, o treinador brasileiro, Celso, companheiros, precisa se reinventar. Vai, lhe atropelei. Vai lá, pode ir tranquilo, depois eu vou, vai tranquilo, senhorinho. Vamos lá. Vai um de cada vez. Rapidinho. Não, Celso, o seguinte, o treinador brasileiro precisa se reinventar e aprender alguma coisa com o Mister, ou o português não é tudo isso, em sua opinião, Celso? Boa noite. Boa noite, Fiorinho. Eu acho que o Mister, o Jorge Jesus, é meu conhecido desde 1999 no Vasco. Nós já tivemos alguns probleminhas, eu e o Mister. O Mister, depois do jogo do Vasco, foi fazer alguns questionamentos do Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, e do Zé Luiz, que hoje é vice-presidente do Vasco. Tá? É muito amigo do Zé Luiz, porque o Zé Luiz é português e trouxe o Jorge Jesus para me conhecer. Foi depois de um jogo, eu não me lembro agora qual o jogo foi, brasileiro. E ali nós tivemos algumas confusões. O Mister é uma figura, né, cara? Eu acho que o Mister tem que erguer as mãos para os céus e agradecer, porque Deus é justo. Acho que foi justo com ele. E ele veio para o Brasil e conseguiu esse momento fantástico dele na carreira dele e esse momento fantástico do Flamengo. Nós todos gostaríamos de estar no momento desse no Flamengo, nós todos técnicos, né? É difícil, às vezes, isso acontecer e o Mister está aí. Agora, ele tem os seus méritos, sim. Tem os seus méritos e acho que o treinador brasileiro não perde nenhum, mas de longe, para nenhum treinador do mundo. O que nós tivemos, sempre tivemos um problema que nós temos que ultrapassar. Isso não é de agora. Eu tenho dito aí, nas entrevistas dadas, e são muitas, né, online, né? Que em 2001, já em Coverciano, na Escola de Treinadores da Itália, eu fui convidado para um almoço pelo presidente da Escola de Treinadores de Coverciano, que é onde a seleção italiana faz as suas pré-temporadas e faz seus treinamentos, para um almoço. E, consequentemente, depois disso, eu fui para uma palestra e fui ouvir os treinadores que estavam fazendo, naquele momento, o curso na Itália, para depois, porque lá faz o curso infantil, juvenil, sub-17, sub-20, para depois ser treinador na equipe principal. Tem que passar por todos esses momentos. E cada curso desses são de 6 a 7 meses, não são de 15 dias. Tá? Então, eu fui convidado a dar uma palestra e me chamou muita atenção, porque todos me perguntaram: o que o senhor está fazendo? Todos não, claro que foi uma pergunta só, mas todos queriam fazer essa pergunta. O que o senhor está fazendo aqui? 2001, depois que eu saí do Grêmio, ter perdido uma semifinal para o São Caetano.
o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu fui convidado para o almoço e tal. Nós nunca tivemos um treinador brasileiro que viesse falar aqui na Europa, que viesse conversar com a gente. Esse é o nosso problema, Fiorinho. O nosso problema é que nós sempre fomos nariz empinados, 5 vezes campeão do mundo. Levamos e tivemos um revés enorme em casa com uma goleada, aí nós começamos a dizer que o treinador brasileiro estava... Não, o treinador brasileiro não está defasado. Ele é igual ou superior a todos no mundo. O problema é que o treinador brasileiro é empinado. Por falar português, nunca procurou o intercâmbio com a Europa, que é o principal mercado do mundo. Esse é o treinador brasileiro, que nunca foi lá, nunca se dispôs, nunca foi conversar com as pessoas, tá? Nunca se dispôs a dar e falar das suas experiências e ouvir as experiências dos outros, ver que tipo de treinamento estão fazendo. Tá? Então, as arenas só começaram na Europa. Menor o espaço, maior a pressão. Isso é uma lei da física. E aí os treinamentos já começaram lá na Europa. E nós demoramos aqui. Então foram esses momentos, Copa de 2014, com essa mudança do tamanho do campo, com a mudança da preparação física, que o treinador brasileiro um pouquinho no meio do caminho, porque nunca se dispôs a ir procurar o diálogo com os colegas europeus, colegas asiáticos, colegas africanos e tal, porque nós sempre fomos os melhores, agora não somos mais. Celso, aproveitando o gancho do Fiorinho, que eu ia nessa linha mais ou menos, o futebol brasileiro, ele tem uma escola de treinadores, como é que tu definiria isso? Como é que é a nossa, que tipo de contribuição os treinadores brasileiros e a história do nosso futebol, já que estava falando que está um pouco faltando do estudo, de ir para fora, mas, por exemplo, a Argentina tem assim, consegue dividir em 2 escolas, as escolas dos 2 títulos mundiais, uma linha do menor, do Basile, né? Então um pouco diferente, uma escola da outra. Aqui eu já ouvi alguns treinadores falarem o seguinte, o Tite segue mais o perfil do Enio Andrade, o próprio Filipão falava muito do Carlos Froner, que muita gente não sabe, mas o Carlos Froner treinou o Flamengo também, mesmo vindo aqui do Rio Grande do Sul. E aí se fala, o Froner é mais retranqueiro, o Enio Andrade era mais do contra-ataque, mais ofensivista. Como é que a gente pode dividir a escola do futebol brasileiro e qual é a linha que tu segue, Celso Rotti? Qual é a linha que tu defende? Tu tem uma linha de pensamento de algum treinador, de alguma escola que tu segue no futebol como treinador de futebol? Eu não posso deixar passar esse tipo de coisa. Tu não pode comparar o Tite ao Enio Andrade, o falecido Enio Andrade, né? Pelo amor de Deus. Todo respeito ao Tite. Não é comparação. Não, ele diz que segue a escola do Enio Andrade. Mas nós todos falamos assim, ensinamentos do Enio Andrade. Eu entendi. Ensinamentos do Enio Andrade. Eu não estou comparando. Eu fui jogador do Enio Andrade. Não, tudo bem, eu entendi. Eu fui jogador do Enio Andrade, não sei se o Tite foi jogador do Enio Andrade, mas eu fui no Juventude Caxias. Foi no Guarani, se eu não me engano. Então tá, então ele pode, certamente pode dizer alguma coisa, mas nós temos que ter muito cuidado porque nós temos algumas lendas aqui no Rio Grande do Sul que são muito importantes, que marcaram o futebol brasileiro, né? O Enio Andrade foi um, o Froner foi outro, e nós tivemos outros tantos aí. Nós temos aí o Foguinho, nós temos outros. O próprio Felipe, o Felipe é uma lenda do futebol gaúcho e brasileiro, né? Então, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que, graças a Deus, o futebol brasileiro não fica só em 2 linhas, né? E nem em nomes. Esse é o meu pensamento. Eu acho que nós tivemos um futebol brasileiro dirigido pelo Zagallo, por exemplo, só para dar um nome, com várias situações do Zagallo montando a equipe do futebol brasileiro, da seleção brasileira, né? E marcando a sua época, e ninguém reconhece isso. Dificilmente, aliás, reconhecem sempre o Tele na frente. Com todo respeito ao Tele, o Tele tem também os seus méritos, mas não se compara Tele com Zagallo. É muito difícil isso, né? Porque futebol vira e mexe, joga bonito, joga mal, joga feio, é um futebol clássico, é um futebol romântico, não sei o que. O que vale é o quê? O que vale é ganhar títulos. E nessa comparação, nesse quesito, o Zagallo está muito na frente. Eu vejo, às vezes, pessoas falando do fulano e do Beltrano e esquecendo do ciclano, que foi campeão mundial. Só isso ele foi. Tá? Então, nós tivemos essa época desse futebol
do Zagallo, e nessa época do futebol do Zagallo nós tivemos o que foi copiado pelo mundo inteiro, o Campeonato Mundial e a Seleção Brasileira de 1970. Foi copiado pelo mundo inteiro, os europeus copiaram da gente. E nós nos aprendemos que nós, ao invés de continuarmos com o nosso futebol técnico, nós fomos procurar na preparação física, que depois desse título, né, os europeus tiveram que achar uma fórmula para parar o time do Brasil. Como é que nós vamos parar esse time altamente técnico, esse futebol altamente técnico do futebol brasileiro, representado pela seleção de 1970, só com condicionamento físico? E foi lá 74, 78, e aí o condicionamento físico europeu melhorou e melhorou muito, marcando pressão, com força física, né? E nós fomos atrás de novo. Ao invés de continuarmos com a nossa escola técnica e aperfeiçoarmos a nossa condição física, não. Nós começamos a dar mais importância ao condicionamento físico do que a nossa técnica. Invertemos a situação, que nós estamos vendo aí de vez em quando, né? Não agora, mas alguns anos atrás, o Barcelona, por exemplo, com o futebol de touch. Todo mundo achava o futebol de touch maravilhoso, e nós sempre praticamos isso, né? Então nós nos perdemos aí um pouquinho nesse contexto. Mas o que eu acho que nós temos, assim, ainda temos os melhores jogadores do mundo, temos treinadores capacitados, sim. Acho que a escola brasileira não vai fugir, não deve fugir da escola altamente técnica, né? Com uma situação tática muito bem definida, com uma organização tática definida e com um condicionamento físico. E aí é um ponto de interrogação do futebol brasileiro atual, porque se treina 30% e quer se jogar 100%. Como é que pode? Não pode, né? Aí começa a ter lesão. Esse é o futebol atual que nós estamos vendo. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. E, independentemente de escola, né, nós temos que fazer as melhores escolhas. Eu falava agora, semana passada, para Minas Gerais, dizendo que nós tivemos aí 3 Copas seguidas com um perfil de jogadores lights na seleção brasileira. Ganhamos o quê? O que nós ganhamos? Com esse perfil? Não ganhamos nada. Jogadores leves, jogador de bola, jogadores que têm o drible e tal, e aquela coisa toda. Ficamos na dependência de 1 ou 2 jogadores, né, jogadores baixos. Então, está na hora Tem alegria nas pernas. Está na hora de nós revermos as nossas escolhas e o nosso ponto de vista. Então, esse é o grande ponto que eu acho que eu tenho falado para as pessoas, né? Muito sobre isso. Mas a gente fala, as pessoas escutam, mas não processam. Então a gente continua falando. Vamos lá, talvez eu esteja falando de coisas que não. Só para terminar, para não me perder, Darcy. Talvez esteja falando de coisas que não sejam pertinentes, né? E a tua pergunta quanto à minha escola, olha aqui, ó. Nós somos um país continental, né? A escola do Rio Grande do Sul é famosíssima. Os últimos treinadores da seleção brasileira são do Rio Grande do Sul. Então, qual seria a minha escola? A minha escola é a escola gaúcha, que às vezes eu acho que nós também perdemos, né? É uma escola que tem o quê? Raiz, é uma escola que tem uma origem de lutadores, é uma escola que representa a sociedade gaúcha, é uma escola que enfrenta tudo de peito aberto, é uma escola que diz a verdade, que tenta fazer a coisa honesta e justa a todos os momentos, em pequenas coisas. Essa é a minha escola. Mas, Celso, nessa linha dos treinadores aí, que o Fiorin fez referência, o caso do Jesus e o Caco também, a gente sempre, o futebol brasileiro, sempre teve esporadicamente um técnico estrangeiro. Uma vez lá, outra vez aqui, o Grêmio também, o Internacional. Sim. Mas nunca de uma maneira como essa agora. É que começou com o Jesus, tá aí o Sampaoli, veio o Cudê e outros técnicos também. O que significa isso, o Celso? Os dirigentes, é um modismo, passou a ser um modismo, porque o Jesus deu certo com o Flamengo, com todos os recursos, né, que o Flamengo ofereceu a ele, ou os dirigentes foi o único, né? Do futebol brasileiro? Oi? Foi o único.
Sim, ok, mas aí veio nessa leva aí agora. Mas foi. O Sampaoli, né? Isso que eu te pergunto, é um modismo ou os dirigentes do futebol brasileiro passaram a duvidar dos técnicos brasileiros? Os dirigentes do futebol brasileiro, como em todas as suas decisões, ou na maioria, nas suas atitudes, eles vão pelo momento representa para o seu time, né? Eles, por virem de outras áreas, ele tem uma certa dificuldade para fazer a avaliação técnica dos treinadores, né? Muitas dificuldades. Então, se um treinador num determinado time, e continua assim, faz uma campanha boa, ele é guindado para lá. Se ele realmente for qualificado, ele segue adiante. Senão, ele vai 1, 2 times, para por aí. Né? Por quê? Porque não se tem o dirigente, e não é culpa do dirigente, né? Porque o dirigente de futebol, o que decide, é uma pessoa que vem de uma outra área. Dificilmente nós temos dirigentes que seguem e se formam dentro do clube, né? Tanto que eles têm essa lacuna e que agora colocaram aí o diretor técnico, que começou lá com Medina, em 97, como coordenador, e agora mudou. Né? Coordenador técnico, agora mudou o nome, agora é diretor técnico. Então eles tentam preencher essa sala com diretores técnicos que estão trabalhando aí. Mas o que realmente acontece é justamente isso. Viu, Cadu? Eu acho que nós temos aí que ter uma quando nós sobre isso, sobre falarmos desses treinadores, desses momentos dos treinadores. Perdemos a Copa do Mundo, colocamos os novatos. Os novatos não deram retorno. Começamos a procurar treinadores estrangeiros. Tá bom, o Jorge Jesus teve a felicidade. Eu quero ver agora o Jorge Jesus continuar o trabalho dele, ter sequência no trabalho dele. Vamos ver, tomara, porque o futebol que o Flamengo vinha jogando é espetacular, não tenha dúvida nenhuma. Agora, o Sampaoli, diga, o que o Sampaoli ganhou? O que ele fez? O futebol... Ele conseguiu fazer uma coisa, viu, Cadu? Ele conseguiu acabar com os meninos da Vila, transformou o time do Santos num time que marca uma pressão e usa a Vila como referência. Fez grandes partidas fora da Vila, fez. Mas não ganhou o Campeonato Paulista, não ganhou o Campeonato Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil. E estamos aí agora com quem mais? Com o Josualdo. Bom, vamos ver o que ele vai fazer, vamos dar tempo ao tempo. Temos aí o Cudê. Poxa vida, aqui no Rio Grande do Sul as pessoas são apaixonadas, principalmente por argentinos ou sul-americanos. Então, tá aí o Cudê fazendo um trabalho. O que tem de novidade do trabalho do Cudê? Trouxe um volante já para botar, joga com 3 volantes. Imagina, né? Vamos torcer que ele faça um bom trabalho, mas imagina se fosse outro, né? Se fosse outro treinador que fizesse esse tipo de coisa. Não vou falar o meu nome, né? Mas se fosse outro. Então, essas coisas assim, eu acho que é tudo uma circunstancial. Eu acho que nós temos que ter cuidado, sim. A coisa boa que aconteceu para vocês, para a gente não deixar passar em branco, foi quem? Renato Portaluppi. 4 anos no Grêmio, mantendo a sua liderança, mantendo o seu estilo, o Grêmio com qualidade. Está aí um grande trabalho feito pelo Renato Portaluppi. E que a gente, lá no início, que eu quero dizer, os torcedores, mídia, tinham, por um determinado momento, quando ele veio para o Grêmio, grandes dúvidas, né? E está aí o Renato mantendo um trabalho espetacular em termos de Brasil, então é fantástico. Então o exemplo está bem pertinho aí, viu, Cadu? Eu acho que o treinador brasileiro é bom e muito bom. Não tenha dúvida. Não se diz. O Renato Gaúcho é um bom treinador para a seleção brasileira, Rotti? Pode ser. Depois do intervalo. Estamos tendo tantos aí, né? Inclusive o que está. Pode ser. O Darcy está com o dedinho em pé ali. Vou fazer o intervalo. A gente volta em seguidinha nesse nosso bate-papo, nessa conversa com o técnico Celso Rotti. É nosso 2 toques para Casas Pneus, 60 anos de qualidade. Lá é que você tem que levar o seu carro para a sua revisão, né? E também os pneus estão ficando carecas, desgastados. Então você aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local para a sua revisão e também troca de pneus. Nesse momento, mais do que nunca, para a sua tranquilidade, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela, 51, código diário, 33424245. Então, com toda tranquilidade, agende seu horário, a sua ida até a Casa dos Pneus. Nosso 2 toques também para o Grupo Aspecir,
que atua nos ramos de seguro, assistência financeira e previdência. O Grupo Aspecil, que é o patrocinador, é o pilar do São José, né? O São José que está aí também, exemplo da dupla Grenal, com as suas atividades de volta aos treinamentos e com a expectativa de logo em seguida a volta também do Campeonato Gaúcho e participação também na terceira fase que está disputando aí o São José pela Copa do Brasil. Nosso dois toques também para o Supermercado Bassani. Olha só, o Supermercado Bassani há 20 anos oferece produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte aqui em Porto Alegre. No açougue do Bassani, você está vendo aí, ó, você encontra aquela costela uruguaia deliciosa, o famoso capelete Coronel está aí na tela para você, maravilhoso, e uma das melhores adegas com vinhos nacionais e importados. O Bassani é o mercado da família. Aí o endereço para você. E nesse momento, né, mais do que nunca, né, que a gente está em casa, isolamento, então utilize o teleentregas do Supermercado Bassani. Está aí na tela 51, o código de área 3348-9707. Faça sua lista que com toda tranquilidade receba os seus produtos do Bassani na sua residência. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência aí ao nosso bate-papo, a nossa conversa com hoje, com o nosso convidado especial, o técnico Celso Roth. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira. Nosso Dois Toques você acompanha nos canais 24, 524 da Clarinet para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. E você também participando e compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos aí para que mais pessoas conheçam a RDC. Vai completar esse dia 2 anos do ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas digitais e assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nossos dois toques para o Banrisul. Olha, o Banrisul você tem todas as vantagens que encontra no Banrisul e com o cartão online do Banrisul você faz suas compras com mais segurança. Nossos dois toques também para o Grupo Zafra. Preço e qualidade você tem e encontra no Grupo Zafari. Você está pensando aí em construir, agora já está liberada a construção civil, né? Está pensando em construir, reformar, reorganizar sua casa. Então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. E também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, um mix total a essas áreas, pronta entrega direto do depósito. Teleentregas, televendas e teleentrega. Mas do que nunca também, quando tem um dito, olha, tem um problema na sua casa em relação ao que você precisa, então telefone lá, utilize, né, o teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí na tela, 51, código de área 33400899, ou utilize o WhatsApp, né, 51, código de área 991800162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali, juntinho a Assis Brasil. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos, já diz bem o que é a Ferragem Lampião. Nossos dois toques de hoje com os companheiros Darcy Filho, Flávio Fiorinho, Caco da Mota, e recebendo hoje aqui o grande amigo também, grande profissional, grande técnico, Celso Roth. Celso, os anos se passaram, mas eu não posso deixar de fazer essa é eu que vou perguntar, né? Ou é tu? Quem é que vai perguntar? Estava inscrito bom, antes, qual é que é? Tá bom, então, por favor, tá bem, vamos lá, um ato falho, vamos lá. Vai lá, Darcy. Vai lá, seguinte, Celso Roth. Darcy, vai lá. Celso Roth, você fez uma explanação aí que merece que a gente faça alguns acréscimos e alguns questionamentos. Por exemplo, técnicos gaúchos no futebol brasileiro, seleção brasileira, crescimento... Perfeito. Só que eles só chegaram à seleção depois que foram morar no Rio ou São Paulo. Começa pelo Cláudio Coutinho. E aí só o Dunga foi a única exceção. Então está faltando para os nossos treinadores chegarem à seleção, morar no Rio de Janeiro, São Paulo, ou quem sabe ali por Belo Horizonte e estar na ponte aérea toda hora. Isso é possível. Agora, uma questão que eu tenho que deixar para você também. Quantas vezes você assumiu um clube que lhe ofereceram 8 jogadores selecionáveis, não de seleção estadual, seleção do mundo, como foi o caso do Flamengo com o Jorge Jesus. Quantas vezes o Vasco, para ficar no Rio de Janeiro, te ofereceu isso? Bem, aqui hoje você faz uma justiça fazendo a citação do Renato,
Mas o Renato, até hoje, o pessoal diz, não, mas quem organizou esse time foi o Roger. Até acho que foi o Roger. Mas quem deu a qualidade foi o Renato. As pessoas não fazem o seguinte raciocínio: por que será que o Roger faz sempre 2 ou 3 meses bons de trabalho e depois cai? Não, os caras tratam de... Eu acho que esses dias eu estava falando, dando uma entrevista, e estávamos juntos, ou conversamos no mesmo programa, mas um pouquinho separado, com o Leão, né? Nós tivemos esse tipo de situação. Nós começamos o trabalho e colocamos aí o Diego e o Robinho para jogar, entre outros, né? E o Leão foi campeão no segundo semestre, campeão brasileiro. Então, eu acho que essas coisas acontecem muito, infelizmente. Quanto ao treinador do Rio Grande do Sul estar morando no centro do país, eu acho que nós não podemos negar, nós temos uma força aqui. Quando a gente fala que o futebol gaúcho tem que vibrar e tem que realmente ficar muito feliz, né? Nós que somos do futebol, quando nós ganhamos um título nacional, as pessoas dizem assim, esse cara está falando por falar. Não é falando por falar. A gente que trabalhou e saiu nesse país todo para trabalhar nesses estados principais, a gente sabe a dificuldade e o que é o futebol. Nós somos aqui, ainda somos enraigados em fazer futebol com paixão, com o coração. No centro do país é profissionalismo. É que a gente não se dá conta e não fala sobre isso, né? Profissionalismo, aspas, né? É um profissionalismo meio que complicado, para não dizer outra coisa. Então, eu acho que o treinador gaúcho que fizer um bom trabalho aqui, certamente vai para a seleção brasileira sem problema nenhum. Como qualquer outro treinador de qualquer outro estado que fizer um trabalho relevante e tiver sequência, né? E essa situação dos treinadores e dessa tua colocação, eu acho completamente clara e justa. E é assim, nós temos que continuar vendo e falando sobre isso para tentar melhorar sempre. E aí, já assumiu alguma vez com 8 jogadores como Jorge Jesus ou não? Não. Eu esqueci daqui. Eu acho que o único time que eu assumi com qualidade foi quando eu saí do Vasco. O Internacional foi me buscar, né, para aquela Libertadores de 2010, que antes de chegar ainda no Rio de Janeiro, logo que cheguei em Porto Alegre, eu disse que nós iríamos ganhar a Libertadores e ganhamos. Eu acho que foi o time que eu trabalhei com mais qualidade. Perto desse time de 2010 Internacional, nós tivemos o time de 2000 no Grêmio, onde o Grêmio era ainda, tinha o patrocínio ISL, lembram? Que eu cheguei no Grêmio e também tinha realmente um plantel fantástico. E nós melhoramos e chegamos, e aquele Grêmio que nós acabamos perdendo uma semifinal para o São Caetano no Olímpico, né? E é bom que se diga justamente, porque nós não jogamos bem em São Paulo e tivemos a chance aqui no Olímpico e deixamos escapar. Também esse time foi um time que tinha muita qualidade, mas muita qualidade mesmo. Mas o Internacional de 2010, pelo que conseguiu, pelo título, para não cair em contradição ao que eu disse anteriormente sobre a seleção, me parece que foi o melhor deles. Mas Celso nunca nessa questão, Celso Rotti, aí, essa era a colocação que eu ia te fazer. Eu vou usar aquela frase, né, do filósofo Branco, né? O Branco dizia assim, olha, futebol é que nem viaduto, né? Um dia por cima e outro dia por baixo. Tu tivesse por cima no viaduto, quando passaste, foi essa conquista aí, entre os outros, mas essa conquista da Libertadores, né, do Internacional em 2010. E quando foi por baixo do viaduto, foi exatamente naquele momento que o Internacional, faz 5 anos, ou seja, que foi montada a SWAT, aquela com o presidente Fernando Carvalho, e o Internacional, embora tenha saído antes, um pouco antes do Inter, confirmar o seu rebaixamento. Mas eu me lembro muito bem, até o presidente Fernando Carvalho, na época vice de futebol, presidente, porque ele ficou sempre uma característica chamada de presidente, né? Ele participou no dia que ele assumiu o Internacional, aquele momento da SWAT, ele participou do nosso Dois Toques, quando eu tinha um programa numa outra emissora. Ele foi categórico e disse, olha, o Internacional vai sangrar muito, mas não vai cair. E isso vai até a última rodada. Ou seja,
Ele disse, foi público isso aí e tal. Um mês depois eu conversava com o Fernando Carvalho e ele já não tinha a mesma posição. E aí ele deixou bem claro que em relação a isso, olha, claro que publicamente ele vinha e dizia isso aí, que o Internacional não vai cair, não vai cair. Mas ele me deixou claro uma coisa assim, falou em relação ao grupo. O grupo tinha que ser mudado. E não tinha mais condições, não tinha mais tempo para ser mudado pelo curto período que tinha. Né? E depois veio se desenrolar toda aquela situação e se soube que teve muitos problemas do grupo. Celso Roth, hoje dá para dizer, e houve bem claro, teve trairagem dentro do grupo que levou o Inter à segunda divisão. Quem foram os traíras do grupo, quem foram os traíras dos jogadores, quem foram aqueles jogadores que realmente pediram um bicho extra, o Fernando Carvalho deu o bicho, depois eles quiseram mais. Quem foi e qual foi as verdadeiras razões dentro do vestiário para que levaram o Internacional ao rebaixamento daquele ano, Celso? Cadu, tu sabe por que eu me dou bem com as duas direções? Sabe não? Oi? Hein, Cadu? Sabe por que eu tenho um relacionamento bom com as duas direções de Grêmio? Não, eu no início do programa... No início do programa eu disse, eu não falei com um dirigente, um que tenha trabalhado contigo, que tem dado um desabono em relação a ti. Sabe todos por quê? só foram elogios. Porque essa pergunta que tu me fazes, eu nunca vou te responder, né? Como é que eu vou... Mas eu posso fazer, né? Eu como jornalista, eu posso fazer. O direito de não responder é outro, né? Deve. Tá certo. Deve fazer, mas eu jamais vou dizer para ti quem fez isso ou quem fez isso. Isso está em contrato, inclusive, escrito. Mas antes de estar em contrato é uma coisa ética. A partir do momento que eu estou trabalhando no clube... Mas sem dar nomes, então. Sem dar nomes. Claro. Sem dar nomes, o Fernando te falou um mês depois, né? Que ele estava lá, que já não era tão seguro do que ele tinha dito no dia que assumiu. Eu vou te dizer que uma semana depois, nós internamente já sabíamos dos problemas, não quais eram, mas sabíamos que tínhamos e que não iríamos conseguir resolver. Por quê? O Fernando aceitou assumir aquela situação porque, junto com o presidente do Internacional naquele momento, ficou claro que não podia sair nem entrar ninguém de jogadores, né? E foi o que aconteceu. Nós sabíamos que nós íamos ter problemas, nós sabíamos que nós íamos ter dificuldades imensas e, num determinado momento, nós sabíamos que para sair da situação ia ser muito difícil e não teve jeito. Por quê? Porque os problemas todos ficaram evidenciados há pouco tempo aí, né? O ano passado, ano retrasado, sei lá, quando é que ficou evidenciado isso, mas agora todo mundo sabe por que o que supostamente tinha. Agora, o que eu posso dizer daquele momento do Internacional é que nós tentamos tudo. Trabalhamos, conversamos com os jogadores, levamos para determinados profissionais que trabalham psicologicamente e não conseguimos reverter. Por quê? Porque o grupo, quando nós chegamos, já estava no caminho errado. Já estava completamente encaminhado para seguir a direção que tomou. Infelizmente. Isso dói muito. Celso Roth, quando é que volta a trabalhar? Tem recebido proposta? Está mais exigente nas tuas pedidas? Esse momento que passou no Internacional te deixou um pouco cético em relação ao futebol? O que está faltando para voltar a treinar um clube? Não, eu adoro futebol. A minha vida é o futebol. Não fiquei cético, não. Claro. Eu acho que eu sou um profissional que sempre trabalhou em cima do meu trabalho, calcado no resultado do meu trabalho. Eu nunca procurei fazer marketing, nunca fui o garoto bonitinho que dá as respostas certas no momento certo. Eu sempre fui muito disciplinado, muito direto, muito claro, pelo menos a intenção de ser claro nas coisas que faço, e digo com os dirigentes, com os meus parceiros de comissão técnica e com os meus jogadores.
A partir do momento que eu não consegui mais o resultado, e não foi só no Internacional, não, e as coisas foram muito parecidas, foi no Vasco antes, foi Vasco em 2015, depois Internacional em 2016, onde eu tenho 60 e poucos dias em cada um deles. E no final, o do Vasco não foi final de temporada, foi no primeiro turno, depois do 5º ou 6º jogo, eu entrei no lugar do Doriva e não consegui acertar o Vasco até o final do primeiro turno. E entrou o Jorginho no meu lugar e não conseguiu ajeitar o Vasco, tanto que o Vasco caiu naquele ano. Né? Então, a situação muito parecida. O Internacional, nós chegamos no final, na metade do segundo semestre, sabíamos que a situação era difícil, mas não tanto quanto era, e não conseguimos também. Então, a partir do momento que eu não consegui resultado, eu fiquei fora do mercado. Fora do mercado, claro que recebo propostas do Brasil e fora dele, né? Mas são coisas assim que a gente ainda não achou que poderia ser o momento da volta. Quando eu achar que devo voltar, a gente está aí disponível com muita energia ainda e para poder trabalhar e tentar fazer o melhor para quem vier falar comigo ou se dispor a trabalhar comigo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o Celso. Recentemente, o Souza... Oi, Darcy. Vamos? Deixa eu fazer uma perguntinha para o Celso. Rapidamente. Vamos lá. Depois eu emendo na sua aí, Darcy. Certo. A minha, criando muito boizinho ainda, Celso, está mais de leve nessa área aí com o negócio da pandemia aí, com a alta do dólar? Como nunca, Darcy. Nunca tive num momento tão bom, porque a gente tem que se isolar, né? Nós estamos no isolamento social, não é isso? Certo. Vem para Porto Alegre. Vem em Porto Alegre só de vez em quando. Tá certo. Por falar em ética, recentemente, o volante Souza declarou que você foi o grande culpado pela perda do título de 2018. E você foi muito coerente na resposta a ele. Você acha que realmente o atleta, o seu ex-jogador, faltou com a ética com o seu ex-treinador, Celso? Hoje está na moda isso, né? O jogador pode falar tudo. Até porque depois da mudança... A Lei Pelé tem vários aspectos positivos, né? Muitos aspectos positivos, mas tem algumas coisas que a gente tem que reestudar e melhorar. E uma delas é a força que os jogadores agora têm no clube, né? Porque eles ficam no clube e se tornaram um negócio. Então, faz o contrato de 2 anos, joga 1, e se não for utilizado, ele vai ficar aquele outro ano no clube e o clube tem que pagar. Então, o clube ele se tornou uma mercadoria que o clube não pode, a qualquer momento, ter algum outro tipo de negócio. Então, o jogador tem muita força. Então, os jogadores começaram a falar, não é o Souza, não. O Souza, como tantos outros estão falando aí de profissionais, assim, sem eira e nem beira, que são coisas confidenciais que acontecem no vestiário, né? Infelizmente, o modernismo e a tecnologia são importantes, são fundamentais, mudaram o paradigma social e mudaram para esse tipo de coisa também. O que se combina dentro de um vestiário, dentro de uma situação, ela acaba saindo, né? E, infelizmente, sempre vai ter alguém que vai dizer alguma coisa. Então, fazendo esse preâmbulo aí, longo, né? Eu vou te dizer que eu gosto muito do Souza e mandei um abraço para ele. Falando, infelizmente, estamos encerrando o nosso programa, como o Darcy tinha agora, que o programa seria ótimo, seria muito bom. Não sem sombra de dúvida que o programa foi maravilhoso nesse bate-papo aí com o Celso Roth. Pena que o tempo, né, chegou ao final e a gente teria muito mais aí, olha, a noite toda até para bater o papo e conversar com o Celso Roth. Então, eu quero agradecer, além da presença aí dos companheiros, do Caco da Mota, do Fiorinho, do Darcy Filho, um agradecimento especial, tia Celso Roth, por ter participado aí, por nada. Ter nos qualificado muito o nosso Dois Toques de hoje. Não, o que é isso? Para com isso, Cadu. Tu já iniciou o programa me enchendo a bola. Agora vai deixar mais cheio ainda? Não. Esses profissionais aí... Então tu não qualificou o programa. Então tá, pronto, deixa assim. Tu já fosse... Tá bom. Assim fica melhor. Tu já fosse elogiado alguma vez pelo Bernardoni?
Já fosse elogiado alguma vez pelo Bernardoni? Deixa para lá isso aí. O Bernardoni diria assim, olha, larguei o Celso com as bolas cheias do programa hoje. Esse é o Bernardoni. Olha aqui, então vamos fazer o seguinte. Agora ainda, provavelmente hoje, hein, no novo protocolo do prefeito Marquesan, serão liberados os restaurantes, aí, mas com todas as precauções, evidentemente, né? Então aí, Celso, todos nós, essa equipe aqui, no primeiro momento, vamos comer lá as delícias do barranco, porque eu faço, e aí você pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora, né? Eu vou ligar para o teleentregas do barranco para curtir, né? Eu sempre fico em dúvida se é essa picanha, se é o entrecô, se é o lobinho ou o queijo, né? Olha essa picanha que maravilhosa aí, né? Então você liga, tá aí o teleentrega do meio-dia à meia-noite, tem também o takeaway, mas aí que pede, vai lá e busca, mas hoje agora à noite, melhor você pedir o teleentrega e receber na sua casa, né? Aí essas delícias, olha esse entrecô, que espetáculo aí, que maravilhoso também. Eu fico sempre na dúvida, né? Mas tudo bem, às vezes eu faço um sorteio aqui em casa e o que tirar, eu peço o barranco. E também tem o barranquinho, né? As pizzas maravilhosas lá do barranquinho, os números são os mesmos aí do teleentrega, então você tem o barranco e o barranquinho, é o complexo do barranco sempre à sua disposição. Além também das promoções em vinhos, em espumantes, né? Que o Elcio e o Chiquinho sempre nos oferecem. Então, faça isso, né? Utilizando e lá e saboreando as delícias do barranco, e agora acho que o governador aí liberando, a gente já pode ir lá de maneira presencial no barranco. Nossos 2 toques também para Kia São Motos. Olha aí, continue, né? Aproveite, está continuando o feirão de novos e seminovos lá na Kia São Motos. O Caco da Moto já foi lá e já está de carro novo, né? Nessa promoção, o feirão de novos e seminovos da Kia São Motos. Aí é só você ligar e agendar 51, o código de área é 3319-6000. 3319-6000, nas 2 revendas da Kia São Motos, na Avenida Ipiranga, 8113, da Avenida Ceará, 370. Tá certo? Agora, se você precisa se locomover pela cidade, né, de alguma maneira, então é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é segurança, você sabe quem ele leva e quem ele traz. Está chegando na sequência aí o coronavírus, plantão RDC Coronavírus, com todas as informações em relação a essa pandemia que estamos passando e também todas as informações na área política, com os apresentadores, a dupla de Guilhermes, né? Guilherme Paz e Guilherme Bacalossi. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um excelente final de noite e continue se cuidando. 2 toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.